Oi, prof! Tudo bom, Boa pessoal? noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que Tudo você tranquilo? tá? Tô bem, e vocês? Bem também, como é que Obrigado por foi? aceitar, né? Participar. Sim, obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Imagina, Que honra, Pro. Como é um foi prazer. a cerimônia do jaleco? Ah, foi linda. Ah, é muito Ai, bonitinho, que né? legal. Ver nossas crias crescendo. Sim. Onde ela vai fazer? Ela faz na ABC. Ai, que legal. Eu tenho um Ela amigo vai que faz. abraçar. Tem? Eu tenho. Ela tá no segundo ano, acho, no terceiro. Ah, depois fala o nome. Talvez vá conhecer, né, ao longo do tempo. Verdade. Fiquei muito falando disso aí. Ai, que fofo. Mas foi muito bonito. São fases, né, Ai, que gente? legal. Sim. Sim, A gente normalmente fica parece como que já faz tanto tempo. Ai, sim, passa muito rápido. Muito passa. rápido. Passa voando, gente. Ainda bem. A gente pisca o olho, foi. Sim. Estão aí, ó, pezinho no Sim. internato. Verdade. Exato, parece que foi ontem que a gente estava no primeiro semestre, tem descarte, Mas é isso. anatomia. Não, e assim, parece que nunca vai acabar, né? Parece que o ciclo básico nunca vai. Você Aham. entra, você tá em 6 anos. Exato. Você pisca o olho, você tá no internato, você pisca o olho, você tá no ciclo clínico, você pisca o olho, você tá no internato. Você pisca o olho, você tá formado. Aham, É. exatamente. Parece que 6 anos é muita coisa, mas quando você vê, já foi. Já Assim, foi. bem assim. É Sim. isso. Ainda bem, né, gente? É, graças a Deus, Tá porque assim, Tá demorando, mal na vejo a verdade, hora né? do internato. Tá passando rápido. a gente não vê a hora. É que a rotina consome bastante. Então, quando você vê, passa muito rápido, porque é uma rotina muito, muito puxada, né? Exato. Sim, sim, a gente precisa muito do apoio, assim, da nossa família, porque senão... Sim, sim. E tem muita gente que vem de fora, eu acho que isso pesa tanto. Eu sou de Santa Catarina, é assim, é uma vida completamente nova. Fora a faculdade, ainda ficar longe dos pais, ter que morar sozinho. Aham. Mas quando Deus quer, dá certo. Quando a gente quer também, dá tudo É que eu certo. falo assim, a rede de apoio é importante por isso, porque tem muita gente que vem de fora, e isso aí não se torna mais difícil. Sim, Aí vai encontrando famílias aqui também, né? sim, Exato. com certeza. Muito bacana. Tá, eu vou fazer uma introdução para o nosso podcast e aí a gente vai começar a entrevista, tá bom, Pro? Perfeito, meu amor. Tá bom. Então, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e atual, que é os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, no acesso à saúde, na inclusão social e institucional e na garantia de direitos. Apesar dos avanços sociais e das políticas públicas conquistadas nos últimos anos, muitas pessoas LGBTQIAPN+, ainda enfrentam barreiras estruturais, preconceito, discriminação e dificuldades no acesso a serviços básicos, especialmente quando falamos de saúde mental, acolhimento institucional, mercado de trabalho e vulnerabilidade social. Essas experiências impactam diretamente a qualidade de vida, o bem-estar emocional e o exercício da cidadania dessa população, tornando essencial a construção de espaços mais inclusivos, humanizados e preparados para enfrentar as diferentes identidades e vivências. E para aprofundar essa discussão, hoje temos a honra de receber nossa querida professora, doutora, psicóloga e epidemiologista Luana Mendes da Silva, que fez mestrado e doutorado pela faculdade. E a gente está muito feliz que ela aceitou. Ela fez mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E a Luana atua diretamente com a população LGBTQIAPN+, especialmente com pessoas trans em situação de vulnerabilidade social na Casa Florescer, trazendo uma experiência muito rica, tanto na prática profissional quanto na área acadêmica. Professora Luana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme para a gente ter você aqui hoje. Então, antes da gente começar as perguntas, você pode contar um pouco para a gente como foi a sua experiência, como é o seu trabalho com a população e contar um pouquinho para a gente? Claro. Eu que agradeço esse convite lindo, é uma honra estar junto com vocês, poder compartilhar, né, dessas experiências, dessas vivências, porque assim a gente consegue ampliar também, né, esse campo de fundir bolhas para que essa população
seja conhecida, seja discutida, para que a gente possa aí conquistar direitos. Eu venho, né, dentro dessa minha trajetória, eu tenho 17 anos de formada, e aí eu venho dentro dessa trajetória, sempre trabalhando com populações vulnerabilizadas, na frente do SUS, dentro de vários equipamentos de saúde, principalmente dentro dos equipamentos de saúde mental, onde a gente vê uma vulnerabilidade muito significativa. Então, junto com a população LGBT, como vocês mesmos disseram, eu trabalho muito mais à frente da população trans, mas não que, né, as questões de orientação sexual, de sexualidade, de gênero, também não componham todo esse cenário em relação ao Sistema Único de Saúde, dentro dos atendimentos, e são 17 anos, né, gente? A nossa política pública não estava nem formada em relação à saúde da população LGBT. Então, no meu processo de formação, eu vi a população LGBT, muitas delas ainda dentro das instituições manicomiais, ali quando eu iniciei a minha formação, a gente estava iniciando a reforma psiquiátrica ali em 2001, então a gente viu uma composição da população LGBT, principalmente da população trans, mas num composto geral, uma sexualidade diferente da heteronormativa, da cisgênero, compondo esses espaços de segregação social. Né? Então, por muito tempo foram institucionalizadas. E aí, quando a gente vem com muita militância, muito processo aí para conquistas de direitos, consegue, né, essa conquista de direito da política pública de saúde integral, algumas políticas públicas hoje educacionais de cota para a população trans, dentro do equipamento educacional, a gente consegue ver alguns avanços, algumas vitórias, mas ainda tudo muito lento, né? Quando a gente pensa em 2011, é algo que ainda está ali engatinhando e ainda tem aí muitas frentes para serem vistas, até porque, né, políticas públicas a gente tem, essa população tem uma intersecção de vulnerabilidade muito significativa, né, tanto a questão da sexualidade, quanto a questão da identidade de gênero, e a gente ainda vê que existem preconceitos muito associados à população LGBT, né, tanto na questão ainda de ter um olhar, de que não são composições familiares, de que são populações promíscuas, de que tudo é festa, que a questão de algumas infecções sexualmente transmissíveis ainda está interligada a essa população, quando a epidemiologia está trazendo outro contexto de realidade. Então, muitas violências, muitos estigmas ainda compõem população LGBT, mesmo com avanços significativos dentro, né, desses espaços. Então, trabalhar com a população vulnerabilizada é muito importante, ainda mais fazendo parte dessa população vulnerabilizada, né? Eu sou mulher, eu sou bissexual, eu sou uma mulher parda, então, assim, quando a gente compõe esses espaços, a gente não só trabalha junto, como também passa, né, por esses estados de violência também, isso fortalece a gente estar junto dessa luta de conquistas de direitos. Sim. Muito legal. Isso te aproxima também, de certa forma, né? E se pensar 2011 para cá é muito recente, né? Então isso que eu ia falar. É muito louco pensar que até 2011 não tinha nenhuma política voltada para essa população que sempre existiu, né? Sempre esteve aqui com a gente, sempre precisou de ajuda. E só em 2011 foi criado um projeto, né? Porque ainda precisa evoluir muito na prática para conseguir atender todo mundo. A gente até os 9 ali, né, final dos anos 80, início dos anos 90, ser uma população diferente da hetero-cis normativa era uma patologia, estava no CID, como um transtorno mental. Exato, até 90 a ONU considerava uma doença. Chamava alcoolismo, né? Exato. Mas que 30 anos isso, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, exato. É na CID-10 que a gente vê uma alteração, né? E ainda hoje, quando a gente teve a atualização ali, né, do DSM-5 e do CID-11, ainda me preocupa bastante, porque abriram alguns parênteses que precisam ser discutidos para interpretação. Né? A gente tira da doença, mas abre uns parênteses que são um pouco obscuros, né? Exato. A gente tem bastante coisa ainda o que mudar, né, nas nossas práticas. E inclusive, então, já puxando a primeira pergunta, que fala sobre o acolhimento institucional,
Como você descreveria o nível de acolhimento institucional em relação às diversas identidades de gênero e orientações sexuais, e de que forma isso impacta o bem-estar e a saúde mental dessas populações? Olha, eu percebo que o acolhimento, né, institucional da população LGBT, ele ainda acontece de uma forma extremamente desigual. Pensando que a gente ainda tem uma sociedade heteronormativa, né, cisnormativa, bem estruturada. Então, essa desigualdade, né, do que não compõe esses cenários, apesar de muitos avanços, ainda, né, tem uma desigualdade significativa. A gente tem avanços, como já dissemos, né, em relação a políticas públicas, algumas práticas educacionais para poder fazer aí processos de inclusão, abrir espaços de representatividade, mas esses espaços, eles ainda são aí bem marcados por esse desamparo profissional, por invisibilidades, por preconceitos, e muitas vezes sutis, porque essa violência, muitas vezes, ela não vem de uma forma direta, né? É a não contratação, você não faz parte do perfil, é você não compor esses espaços. Então, quando a gente vê uma instituição que ela respeita o nome social, que ela reconhece as diferentes identidades de gênero, oferece escuta qualificada, quando tem um acolhimento, quando tem ali medidas dentro dessa instituição que tragam discussões em relação a essas quebras de preconceito, né, de realmente uma ocupação desses espaços, a gente consegue perceber que isso vai produzir realmente um fator muito positivo em relação à saúde mental, ao sentimento de pertencimento dessas pessoas dentro desses espaços institucionais, sejam eles quais forem, né, universidades, escolas, ambiente de trabalho, toda a composição social em si, os equipamentos de saúde, principalmente, quando a gente discute a população trans traz muito para a gente que um dos espaços de maior violência, né, que é vivenciado na sociedade é a parte da saúde. Não se vê ali um preparo, um cuidado ali significativo, e aí, né, isso faz com que o sofrimento psíquico ele aumente, e aí a adesão a esses serviços, ela fica fragmentada. E aí um cuidado de uma doença crônica, quando se tem um afastamento, por causa de uma questão, né, de gênero, de sexualidade, faz com que o indivíduo não cuide, e isso vai proporcionando diversas outras demandas, né. Então, ambientes que são excludentes, eles acabam realmente produzindo muito adoecimento, muita ansiedade, muita depressão, muito isolamento social, né, porque ali não respeitam a identidade da pessoa, e aí essas violências institucionais, elas vão gerando aí essa exclusão que esses indivíduos vão enfrentando diariamente e vai aí produzindo realmente impacto significativo na saúde. Então, apesar de muitos avanços, a gente ainda vê, né, que esses processos de exclusão, eles ainda são bem representativos, mas onde existe esse acolhimento, onde já houve, né, um processo de alteração em relação a respeitos, à adesão das políticas, né, das conquistas, isso reduz muito o sofrimento psíquico do indivíduo, fortalece o vínculo, fortalece a adesão ao cuidado, ao processo educacional, a melhores oportunidades de emprego, né, mas é algo que tem acontecido de forma muito lenta, até porque, né, muitas coisas em relação à população vulnerabilizada, populações minoritárias, só acontece quando existe punição. Né? Senão... É um absurdo, né? Exato. E as punições são, né, quase não existem, né, assim, se você for pensar. Quem está punindo está no privilégio, não está na vulnerabilidade, não está na representatividade, faz manutenção. Sim. E como você falou, né, ele extrapola o individual, né, ele vai para o coletivo, né, todas Sim, ele é essas social, questões. é totalmente organizativo, né, organiza a sociedade. O que é certo? Certo é o hétero cis normativo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é dicotômico. Sim. É como se a vida fosse tão simples assim, né? Como se fosse tudo tão preto no branco, como se não existissem mil fatores que compõem a vida humana e todos os aspectos psicológicos, sociais. Exato. Então, E essa é a saúde, né? Essa saúde integral, né? Sim, o bem-estar como saúde é o bem-estar como um todo, né? Não é mais só a ausência de doença como era antigamente. Exato, a gente precisa mudar muito isso para poder realmente ter cuidado, né?
do indivíduo, porque, gente, eu ainda me indigno muito com as pessoas se incomodarem com como as pessoas querem serem chamadas, assim, não respeitarem um nome. Isso não É muito doido. Sim, é sabe? uma coisa tão simples, sabe? É só chamar a pessoa de um jeito que ela se sinta confortável. Não é nada, não é um pedido nada fora do comum. Exato, assim, não existe absurdo em relação a isso, né? E não Sim, tem nada a ver com você, né? Isso. Então, por que sim. que impacta tanto, né? O outro é muito É o que complicado mesmo. gosto de sinalizar sempre, né? Ninguém tem problema de chamar a Larissa de Anitta, tá tudo bem. É verdade. Mas aí, quando é uma pessoa que envolve, né, gênero, que envolve sexualidade, aí é um problema. Então a gente vê Já é um... que a questão não é o nome, né? Que a questão são realmente os preconceitos, as violações de direitos em relação a Exatamente. relações. Exato. A gente ainda tem muitas dificuldades que a gente precisa ultrapassar, muitas barreiras que a gente precisa resolver. E aí eu acho que a Isa vai fazer a pergunta 2, acho que já puxando, já tem a ver com isso que a gente está falando. A gente já abordou muito disso, né? Que quais são as principais barreiras, né, enfrentadas pela população LGBTQIAPN+. É no acesso à saúde, ao trabalho, aos direitos sociais, né? Como a Pro já deu um retrato sobre isso. E também se você já percebeu dificuldades no crescimento profissional relacionado à identidade de gênero ou à orientação sexual dessas pessoas. Não, sim, gente, tem muitas barreiras, né, de discriminação estrutural e institucional, porque elas se organizam dentro de um perfil do que é adequado. Então, quando essas populações estão dentro... Hoje a gente tem visto uma mudança, mas ainda eu acho que muito simplória, né? Aqui em São Paulo, eu acho que a gente consegue ver um pouco mais, mas dependendo do território que a gente está, isso fica muito perdido. Então, mas e é algo muito recente também, você conseguir ver uma pessoa trans ali na Boticário, ali na Quem Disse Berenice, né? Mas, num geral, né, a gente vê em cargos de invisibilidade, né? Teve uma das moças que eu trabalhei na Casa Florescer, que ela é formada em gastronomia. Então, ela era uma pessoa que tinha uma competência absurda em relação à gastronomia, mas as exigências é que o layout dela não tivesse exposto. Então, ela só era contratada para estar na cozinha, né, lavando os pratos, preparando a comida, e quando era chamado para receber um elogio, o chefe de cozinha, ela não poderia estar se apresentando, porque não era compatível ao espaço. Então, assim, outras pessoas que eram de um perfil aceitável, mesmo ela sendo, né, a referência, eram que se apresentavam esses espaços. Isso é extremamente violento, né? Então, a gente vê que ainda existe grande invisibilidade. Então, é o discurso não, eu respeito a sua orientação sexual, mas não precisa dar pinta. Disfarça, né? Essa opressão, né? Exato. Então, eles trazem essa inserção no mercado de trabalho, ainda existem muitas dificuldades relacionadas, né, principalmente ao crescimento dentro desses espaços, porque assim, pode até ter a contratação em cargos subsidiados, pessoas com formação, né, com preparação de múltiplas línguas, de um bom currículo, e aí não tem um reconhecimento, não tem um crescimento desses espaços, principalmente pelas pessoas trans e travestis. Eu acho que onde a gente vê o maior nível de exclusão social, mas também muitos direitos ali não vão existir formalmente, e quando existem, eles não são plenamente garantidos. Então, tem uma cota aqui de vagas de emprego, mas assim, onde essa pessoa pode estar? Ela tem que se portar, tem regras que não existem para os outros. Vai ter o jeito de falar, que não, né, as suas expressões da sua identidade de gênero, elas precisam ser contidas, a sua roupa, o seu cabelo, os seus trejeitos, a tonalidade da sua voz, a passibilidade que leve à estrutura do aceitável.
Então, há uma Sim. distância bem importante entre as políticas públicas e a realidade e ali o cotidiano, né, em relação à população LGBT. Então, eles ainda precisam, quando estão dentro desses espaços, provar essa competência em tempo integral, né, constantemente, e aí, assim, é uma pressão contínua, por quê? Porque parece que sempre se espera o erro. É uma vigilância constante, né, onde essas pessoas estão sempre se provando para serem ali legitimadas em espaços acadêmicos, profissionais, o que vai gerar um desgaste emocional constante, impactar naquilo que a gente já falou, né, aumento de depressão, aumento de suicídio, aumento, né, de ansiedade, e aí, assim, é aquela constante tensão da espera do erro. Então, assim, em algum momento vai errar. Uhum. Em algum momento vai errar. Então, esperando errar para apontar o dedo, né? Exato, para falar assim, eu sabia. Uhum. E aí coisas que são ínfimas em relação ao que está dentro do padrão, está dentro do esperado, assim, só uma pessoa branca, hétero, cis, não, tá tudo bem, não foi nada. Uhum. Né, um erro muito menor vai ganhar muito mais potencialidade, porque assim, não se é permitido errar dentro desses espaços. Então, né, esse trabalho contínuo para poder se legitimar e ainda ter essas exclusões, ainda ter esses apontamentos, a gente vê, né, tanto diante da população trans, né, da questão da identidade de gênero, quanto das questões de sexualidade. Então, assim, é uma violência que existe uma validação. E eu imagino o quanto isso é humilhante e cansativo para essa população que tem que estar 24 horas se podando, se escondendo, se oprimindo, e não pode errar, e sempre vigilante, né? Diferente de uma pessoa considerada padrão, que às vezes pode até cometer um erro enorme, mas vão passar um pano. Vão Sim. dizer que tá tudo bem, foi sem querer, enfim. E fazendo 10 vezes mais, muitas vezes, né? Trabalhando Sim. mais, estudando muito, 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 muito mais, né? E mesmo assim ainda tendo, tipo, mas e se? Né? É sempre um e se ali, Sempre essa dúvida. a dúvida, exato. Muito frustrante. Nada, E né? a pessoa sabe, né, de tudo o mais que ela fez para chegar até ali, né? Então, e se sentir tão distante, assim, das outras pessoas consideradas, né, dentro do padrão, Exato. é muito absurdo, né? E a gente, questão da sexualidade, né, ali quando a gente fala da orientação sexual do indivíduo, que se tem passibilidade, não tem problema. Uhum. Desde que você disfarce bem, desde que você não fale sobre, tá tudo ótimo, né? Pra te ver como é puro preconceito, né? Não tem nada a ver com a competência da pessoa, com o mérito dela. É tudo aparência. Tudo o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Sendo que não deveria ser assim, né? A gente deveria respeitar as pessoas do jeito que É uma elas são. inversão, né, de valores. Exato. E é diante de todas essas dificuldades que a gente sabe o papel das políticas públicas são fundamentais. Exato. E aí eu já vou puxar a pergunta número 3, que fala de políticas públicas e promoção da equidade, que é, doutora Luana, no seu cotidiano profissional, quais situações evidenciam inclusão ou exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, e quais políticas públicas e estratégias institucionais você considera essenciais para promover a inclusão e a equidade? Olha, no meu cotidiano aí, eu percebo que dentro da inclusão, eu vou começar pela parte boa, aí depois a gente puxa para o ruim, Existem. as estratégias, né? Vejo muito que há uma inclusão quando tem o respeito do nome social, quando a gente pensa na população trans, que eu acho que é o básico, que foi o que a gente falou lá no começo, uma linguagem acolhedora, uma escuta sem julgamento, a representatividade dentro dos espaços institucionais, porque quando tem identificação, a gente consegue entender que a gente pode pertencer, que aquele local também a gente pode fazer parte, né? Então, todas essas atitudes, elas fazem muita diferença na construção ali de um ambiente seguro, o uso dos pronomes, o respeito, né, de como a pessoa se expressa, do que ela é,
né, sem protocolos ali de enquadramentos que só violentam, né, e violentam, e é uma violência que é vista como velada, né, quando ela tem respeito do que ela é dentro das... E eu não estou falando de assim, olha, nessa empresa todo mundo usa uniforme preto, né, mas eu gosto de me vestir de roupas coloridas, e aí eu estou me sentindo violado, porque... Não, é isso, assim, a gente está falando que é para todo mundo, a gente está falando que todo mundo pode, menos, né, você não, né, você não, porque aí você é muito expansivo, você é muito expressivo, então assim, se todos podem, né, porque características que compõem a realidade, que compõem a pessoa, passam a ser permissivas. Então, já puxando para o outro lado, né, eu também observo muita exclusão acontecendo de forma velada, nessa forma velada que a gente vai vendo, né, dessa podação do ser, porque quando a gente não permite que o outro seja o que ele é, né, eu acho que vocês já ouviram muito isso, né, do assim, é uma mulher lésbica, mas por que quer parecer um homem? Né? Não tem problema você gostar de mulher, você não pode ser feminina? Ai, você é um homem, por que você é tão afeminado? Né? Um homem gay, por que você é tão afeminado? Você não pode, né, não ser tão, né, dar tanta pinta? Meu Então, Deus. Como se isso fosse um crime, né? Como se fosse uma coisa errada. Sempre seja menos, né? Seja menos. Seja menos, exato. Como assim, é o tempo todo isso, né? Você pode ser o que você quiser, desde que seja sozinho dentro da sua casa, escondido, sem ninguém ver. Né, a sociedade disfarça. Isso é muito violento, isso é muito violento. Né? Então, quando a gente vê, né, essas violências, essas expulsões acontecendo ali de forma velada, meios de piadas criminosas, de validação dessas piadas, né? E aí uma fala que eu acho linda, né? Vou puxar a Angela Davis, quando ela fala do racismo, porque para mim a fala dela, ela compõe todos os cenários de exclusão, quando ela diz assim, não basta apenas você não ser racista, né? Você não expor, né, uma situação de violência ali com outra pessoa de forma direta. Você tem que ser antirracista. Então não dá para eu estar numa mesa, estar numa roda de conversa, estar no meio de pessoas que fazem essas piadas criminosas e eu rir disso. Eu estou sendo conivente. Né, a gente precisa realmente se posicionar contra para que essa realidade mude, né, não ser conivente a comentários preconceituosos, a uso inadequado dos pronomes, porque muitas pessoas elas fazem isso de forma violenta. A gente está falando de uma troca inocente, muitas vezes assim, a pessoa, e por trabalhar muito tempo com a população trans, eu vejo muitas a população trans falando isso, né, eu não tenho problema quando a pessoa erra, às vezes quando eu estava no início da minha transição, né, as pessoas não sabiam, então elas faziam esse fator confusão, mas eu via que não era por maldade, porque quando eu sinalizava, isso não se repetia. Né? Teve um diálogo, teve uma troca, teve uma pergunta de como eu te chamo, como é o seu nome, mas o grande problema é a pessoa estar ali muito visível do que está acontecendo e fala e é o que mais acontece, principalmente mulheres héteros que namoram caras extremamente machistas, homofóbicos, racistas, e ao mesmo tempo têm amigos gays e são coniventes com essas falas, entendeu? Eu acho extremamente preocupante isso. Mas infelizmente mais tem. Não, tem muito. E traz muita permanência desse cenário, né? Exato, normaliza, né? E normaliza até para as próprias pessoas que estão sendo vítimas disso, né? De certa forma. Exato. Elas têm que... Porque é isso, né? A gente precisa, se a gente não tiver pessoas que têm os seus direitos violados, que estão sendo coniventes a isso não permaneceria, esses privilégios não permaneceriam. Né? Por isso que eu falo assim, se essa ausência de preparo, né, tanto, eu tô falando, não vou nem falar da população geral, vou pensar na população também, da população geral, porque a gente já falou, mas trazendo também para o âmbito técnico, para lidar com questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, que não tem punição, porque, né, a pessoa viola o direito de alguém, não toma uma justa causa, não toma uma advertência, não... Isso é muito preocupante, porque a gente vê isso no comum, mas a gente também vê dentro das instituições. Porque não é levado a sério. Né? Exato. É validar. É corroborar com um cenário que é estrutural. Né? Exato. E aí, dificulta até... Desculpa, mas dificulta até
a vítima, né, de se ir lá ter que se expor, né, para uma coisa que talvez não vai dar em nada, né, porque então às vezes a vítima prefere ficar calada, né, não chamar atenção, né, como na própria instituição, né, que isso pode até refletir de forma negativa para ela mesma, né, mesmo ela sendo a vítima, né, em alguns E o medo Sim, de punição, às vezes, né? Fala assim, eu vou reclamar num equipamento de saúde, no equipamento educacional, vai que vão me perseguir. sim, com medo Exato, de vai que sofrer ainda vai dar mais tanto violência. problema aqui, né? Uhum. Até no ambiente da faculdade é o que mais acontece. Você não leva pra frente porque pensa, e o que acontece depois, entendeu? Exato, exato, exato. Você está num ambiente que vai ser hostil constantemente. Exato. E aí você não luta, muitas vezes não briga, porque já tem uma violação estrutural, porque já A represália vai ser muito maior do que o vai ser muito maior. preconceito que você sofreu ali. Exato, exato. E aí, pensando um pouco na mudança, né, que faz parte aí desse contexto que vocês me perguntaram, né, na minha opinião, sim, as políticas públicas, elas são extremamente importantes, independente, né, das de saúde, das educacionais, elas são fundamentais para esse processo de mudança, então qualquer frente que a gente consiga ter luta para poder ter punição, é claro que ela é um trabalho de formiguinha, mas elas precisam sair do papel. Sim. Precisam ser efetivamente aplicadas, não adianta elas só existirem no papel, elas precisam ser consolidadas. Então, a gente precisa, né, de forma urgente, capacitação continuada das equipes, e de todas as equipes, da equipe de saúde, de protocolos institucionais mais acolhedores, de todas as instituições educacionais, sociais, de saúde, toda a frente ali de atuação e vivência do indivíduo, inclusão no tema dos currículos acadêmicos, parar para pensar que é de 2018 para cá que a gente começa a ver essa discussão dentro dos currículos acadêmicos, principalmente no âmbito da saúde, porque na minha concepção deveria ter em todos os cursos que lidam com pessoas, né? Com certeza. É algo tão recente e a gente vê que mesmo sendo algo muito recente, nos currículos acadêmicos, a gente já tem visto um impacto significativo, né, em relação ao processo de cuidado de pessoas da área da saúde, juntando bolhas em relação a essas discussões, mas ainda tem muitas instituições que, né, não se fala sobre, de pessoas que vão cuidar de pessoas, né. Sim. Fortalecimento de canais de denúncia, gente, assim, a gente fala assim, não é através da punição que a gente consegue tudo, mas se não tiver punição também, a gente não consegue nada. Se a gente não criminalizar, a gente vai ter permanências de violências e de validações cada vez maiores. Então, esses canais de fortalecimento de denúncia, onde a pessoa não se expõe, onde a pessoa pode denunciar sem se sentir violada, sem ser apontada, sem colocar um alvo nas costas, né, para sofrer mais represália, que nem o João trouxe, né, isso é muito importante. Se eu tenho canais de denúncia que sejam anônimos, né, que possam ali, que possam trazer a construção de ambientes ali mais representativos e seguros para essas discussões, quando você tem, que nem notificação compulsória, quando eu notifico muito, eu vou entender que naquele ambiente algo ruim está acontecendo. É uma boa ideia. Isso seria importante, né, porque aí assim a gente consegue pensar essa inclusão de uma forma mais estrutural e não apenas simbólica. Eu acho que a gente ainda discute muito mais no âmbito do simbolismo, precisamos mudar, precisamos fazer a diferença, mas a gente precisa mudar essa estrutura heterocisnormativa para que realmente as coisas possam ser consolidadas ali como direito. Sim, na prática, essas pessoas precisam ser respeitadas, né? Na prática, porque senão, se a gente fica só falando que vai resolver, que vai respeitar, mas não coloca em prática, e essas pessoas continuam sofrendo toda essa violência, meio que é para inglês ver, né? Digamos assim. Exato, exato. Porque aí fica no protocolo, né? Fica no simbólico. A gente discute, a gente discute, a gente discute, cria-se a política, mas não é consolidada do jeito que deveria, de forma estrutural. Né? Mudar a sociedade, mudar essa vulnerabilidade social, mudar essa estrutura. Né? Nós não somos uma sociedade heterocisnormativa, nós somos uma sociedade diversa. E a gente precisa, né, entender que essa estrutura precisa ser diversificada, respeitada e acolhida dentro de todas essas frentes. Então, assim, é realmente a forma estrutural que precisa ser pensada nesse processo de inclusão. E não apenas... Exato, e começa...
E teria que começar ali desde da infância, né? Desde tudo, desde o processo da própria educação, né? Das escolas, de tudo. E daí vai crescendo, né? Para todas as áreas da sociedade, né? A gente vê que é normal, né? É normal você ser hétero, é normal você ser cis, é normal você ser trans, é normal você ser uma mulher lésbica, é normal você ser uma pessoa bissexual, é normal, né, você ser uma pessoa assexual, é normal você ser uma pessoa homossexual. Isso é tudo dentro da normalidade. E a gente que adoece essas pessoas no processo de violência. Exato. E para ser normal, né? Isso tem que ser falado, né? Isso tem que estar na cabeça das pessoas muito assim, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes a maioria das pessoas não sabe nem o que significa as próprias siglas, né, do LGBT. Então ainda é muito pouco difundido, assim, pouco falado, pouco, né? Tem muito estigma, então isso tem que ser falado abertamente, tudo, para todo mundo, criança, para todo mundo, tem que ser normal. Eu não consigo, é difícil para mim conceber, né, a frase, tipo assim, como é que eu vou explicar, né, para a nossa família que, né, que meu filho, que minha filha, ou que alguém de fora, né, que dois homens estão se beijando, que duas mulheres estão se beijando, você não explicou para ninguém que seus filhos são héteros, você não explicou para ninguém que um homem e uma mulher. Por que você tem que explicar outras vertentes? Então, assim, porque a gente violenta, porque a gente não, né, não naturaliza, a gente tem uma estrutura que viola. Então, por isso tem que explicar, né? Algo que não deveria ser explicado porque é natural, pertence ao indivíduo, é o que o indivíduo é, né? Não é uma escolha. Simplesmente, né? Eu brinco sempre, né? Se fosse para escolher, seríamos todos privilegiados. Sim. Homens, brancos, héteros, herdeiros. Exato, se fosse para escolher, não é? Então, assim, não é escolha, né? É o que somos. Com certeza. E, né, puxando o gancho, né, de tudo isso que a gente estava falando, né, sobre a importância, né, dessa implementação desses protocolos, né, afirmativos, assim, e a capacitação continuada das equipes de saúde, né, de que maneira isso tudo, né, todos esses protocolos, eles podem ajudar a reduzir as barreiras estruturais, combater as negligências da instituição e garantir, né, maior inclusão da população LGBTQIAPN+. Os protocolos clínicos aí afirmativos, eles são ferramentas realmente fundamentais. A gente tem essa educação continuada hoje, dentro dos equipamentos de saúde, porque, como eu disse para vocês, dentro da inclusão da formação dos profissionais de saúde é algo muito recente. Então, eu preciso ter uma educação continuada que vá trazer essa discussão para quem não teve isso na sua formação, dentro dessas mudanças sociais existentes, para garantir realmente esse cuidado ali mais ético, mais humanizado, né, mais baseado em evidência de que não é uma população que está doente, mas que está adoecendo por causa dos processos de violência pelas estruturas, né? Então, assim, ajuda ali os profissionais a compreender, né, realmente melhor as especificidades da população LGBT QIPNA+, né, eu gosto muito do QIA+, né, tem um QIA+, e reduzir as práticas realmente discriminatórias, né, dentro dos serviços. Eu tenho um amigo que ele falava, o Saulo, ele falava muito isso, né, eu gosto do QIA+, porque dá, né, a gente a mais ali em relação à questão social. É o plus. É o plus. Né? Então, a capacitação continuada ela é extremamente importante, né? Muitos profissionais ainda saem da formação sem esse preparo, porque sim, é algo ainda muito recente, sem esse preparo adequado para lidar com a diversidade de gênero e de sexualidade. E quando a gente vê que uma equipe ela é capacitada ali para oferecer essa escuta qualificada, compreender essas vulnerabilidades sociais, entender que é algo estrutural que precisa ser modificado e não simbólico, como dissemos anteriormente, o cuidado ele se torna muito mais efetivo, aí reduz barreira de acesso, fortalece vínculo, melhora a qualidade de assistência, diminui qualquer agravo de saúde de uma doença crônica, por exemplo, que, né, a falta de acesso ao distanciamento em relação à assistência piora o problema de saúde do indivíduo, né? Uma pessoa que é excluída ali pela sua identidade de gênero, uma diabetes pode evoluir para uma pancreatite necrohemorrágica porque não cuidou de uma diabetes, porque não quer estar dentro do equipamento de saúde, porque tem seus direitos violados, tem a sua
né, a sua existência, né, violentada continuamente. Então, para mim, falar de equidade realmente, né, é falar dessas equipes capacitadas para oferecer essa escuta qualificada, reduzir essas barreiras de acesso, e realmente reconhecer que algumas populações ali enfrentam vulnerabilidades específicas, e a política pública ela vem realmente para trabalhar essas especificidades de cada população, do cuidado de que cada população ali enfrenta, e precisam-se de estratégias específicas de cuidado. Então, né, isso vai estar realmente diretamente ligado aos princípios do SUS, né, de universalidade, integralidade, de equidade, principalmente de equidade, que a gente tanto discute, né, que é oferecer realmente o que o indivíduo precisa dentro do seu processo de qualidade de cuidado, e gerar ali também a adesão a outros espaços. Porque não adianta a gente falar da saúde, do cuidado, quando o indivíduo ele não consegue uma empregabilidade, quando ele não consegue uma residência de qualidade, né, pensando até na associação das outras frentes que vocês estão vendo, é isso, eu ser uma pessoa trans, uma mulher trans, preta, né, que não está dentro do mercado de trabalho formal, né, que ali vai tá exposta a maiores violências, né, vai estar em situação de rua, né, pode ter ali o mercado da prostituição como muitas vezes uma única frente, né, que vai absorvê-la, né, para que ela não passe fome, né, Para condicionar. garantir a sobrevivência, né? A gente precisa urgente repensar nossa sociedade, porque né, a população LGBT, a primeira violência que ela sofre institucional é dentro da sua casa, que devia ser um ambiente mais acolhedor. E a gente é uma sociedade que fala, né, tanto de protege a criança, protege o adolescente, e aí por causa, né, de uma particularidade dessa pessoa, a gente prefere que ela fique guardada dentro do seu sofrimento, né? Se não sai do armário, não. Né? Não é bem assim, né? Não seja você, porque o ser você, né, não é tão adequado, né? E aí a pessoa vai entrar em sofrimento, aumenta ali os riscos de suicídio, são expulsas de casa, né? E aí, assim, vai para a rua, o que uma criança vai fazer na rua? Uhum. Muitas vezes ela vai ser, a maioria das vezes ela vai ser violada, vai ter o seu corpo violado em troca de um prato de comida. Gente, que sociedade doente é essa, que acha mais normal crianças serem abusadas sexualmente porque foram expulsas de casa para poder ter em troca um prato de comida, né, ao invés da gente mudar o nosso pensamento de que existem diversidades. E aí vai ser violado em várias frentes, né, aí é o mercado de trabalho, e sai da escola, porque, né, sofre o bullying, sofre a violência ali dentro da escola pelas suas características, você quer, em resumo, né, e aí não conseguindo estudar, não consegue se inserir dentro do mercado de trabalho, não consegue ter outras frentes de crescimento. Então, assim, é algo que é isso, né, que a gente está falando desde o começo, que se a gente não muda a base social, que se a gente não muda a estrutura, a gente realmente fica no simbólico e não numa alteração que realmente mude estruturas, né, mude estruturas para que a população LGBT, para que todas as populações minoritárias realmente possam ter diferenças, né, e reduções de vulnerabilidades significativas, porque não vai ter acesso, né, e aí, assim, é uma bola de neve, é uma cadeia. Exato. Vai só crescendo, né, os problemas e os traumas e tudo, né. E as pessoas não percebem o quanto digamos assim, a gente evita, né, falar sobre isso e aceitar essa realidade, e as pessoas não percebem o quanto isso é prejudicial para toda uma sociedade. Porque a partir do momento em que crianças já são oprimidas e rejeitadas desde a infância, a gente perde adultos brilhantes, né? Porque elas são Quantas pessoas limitadas ali incríveis a gente dentro. Exato, quantas pessoas, quantos profissionais incríveis, quantos médicos, psicólogos, profissionais de saúde, de todas as áreas a gente teria se não fosse todo esse preconceito, toda essa, eu não sei, esqueci a palavra, me fugiu,
quando a gente evita falar sobre alguma coisa, só por conta de preconceito, né? Silenciamento, né? Para não mudar, porque assim, quando a gente muda, a gente tira privilégio, esse que é o problema, né? E aí quem tem privilégio não quer mudança. A gente vê histórias assim absurdas de mulheres trans, de homens trans, que no processo da trans, que tinham cargos importantes e perdem seus cargos por causa do processo de transição. Não tem a ver com competência, sabe? Assim, trabalhei 10 anos na Ambev. Eu tô falando histórias reais para vocês. Trabalhei 10 anos, não minhas, mas né, das meninas e dos meninos que eu trabalho. Trabalhei 10 anos na Ambev, né? Fui promovido não sei quantas vezes. Iniciei a transição. Fui demitido. Fui enfermeiro da Santa Casa por 15 anos. Iniciei minha transição. Fui demitida. Fui do banco, né? Então, assim, a gente vê que isso, não é sobre competência, é sobre. Eles preferem perder um profissional incrível, uma pessoa incrível por preconceito, do que simplesmente, às vezes, estudar um pouco sobre o assunto, entender melhor, aceitar, Respeitar, né? Respeitar é o básico. Porque, assim, gente, a realidade do outro, né, ela não altera, né? Se eu escolho uma blusa amarela para usar e você só gosta de blusas pretas, isso não muda a minha realidade e não muda a sua realidade. Então, o que sou também não altera. Aí que eu falo assim, a gente é uma sociedade que a gente está mais disposto a questões de violação de direito, como uma pessoa que é capaz de se relacionar com uma criança que foi expulsa de casa, está em vulnerabilidade para troca de um prato de comida por sobrevivência, a gente valida isso, né, que é doentio, isso sim é doentio. Isso sim é. Para, né, e coloca dentro do patológico algo que é o indivíduo. Sim. Né? O que ele se identifica, não é uma escolha, não é mutável, não dá para mudar. Não dá para escolher, né? Exatamente, não é uma escolha. Porque violar o direito de alguém, quando a gente pensa, né, da violação de uma criança, isso é uma escolha. Sim, ainda mais vindo já de adultos formados que teriam que ter, né, a responsabilidade sobre essas crianças, porque elas ainda não têm consciência nenhuma para tomar decisões. A gente que é adulto que tem e que precisa realmente acolher, ajudar, respeitar essas crianças e não rejeitar elas, excluir elas e criar mais um problema para a sociedade, né? Porque aí começa toda aquela bola de neve que a gente estava falando. E aí, no final, a culpa é nossa, não é das crianças, não é das pessoas LGBTs, a culpa é simplesmente do preconceito estrutural e de todas essas barreiras que a gente vem encarando desde sempre, né? E que ainda precisa muito o que ser feito para a gente conseguir melhorar resolver toda essa situação. Mas a gente está no caminho, eu fico muito feliz por algumas coisas, né? A gente sai do patológico. Já é um grande avanço. A gente consegue algumas políticas públicas, que é tudo muito, muito, muito lento, né? Tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que tira privilégio de grupos, né? É muito difícil. É muito difícil. Ainda mais de grupos muito poderosos, né? Não, sim, é difícil, é desencorajado, principalmente, né? Exatamente. Aí é uma dúvida minha. Hoje em dia, com a internet, eu vejo que essa população tem muito mais lugar de fala, talvez, do que antigamente, mas também tem o lado negativo que também tem muito mais possibilidade de ataque do que talvez teria, né? Mas, por exemplo, eu sigo hoje em dia, né, com 24 anos, sigo muitas pessoas da população, gosto do conteúdo que elas produzem, e que eu vejo que, por exemplo, a minha mãe, que já é de uma outra geração, não teve, né, todo esse acesso. Então, também já é um avanço. Eu fico muito feliz também de ver que aos pouquinhos a gente Exato. consegue. A internet expõe, mas ela também expõe as violências, porque também é um canal de denúncia, se a gente parar para pensar. Quando alguém... Por exemplo, a gente aqui gravando... Não, desculpa. Mas, Não, por exemplo,
Eu pensei muito assim, hoje você consegue pegar o celular, quando você está sofrendo, né, uma LGBTfobia, você vê as pessoas usando também esses canais, essas redes, para denunciar, e filma pessoa, e filma fala. A gente até aqui gravando esse podcast, a gente postando, por exemplo, no YouTube, já dá mais visibilidade para isso, para as pessoas terem um acesso a conhecimento de qualidade e começarem já a mudar o pensamento, começar a desconstruir todo esse preconceito. Isso é maravilhoso. E a gente juntos consegue aos pouquinhos ir resolvendo toda essa situação, com certeza. E como A gente você vai falou criando. também, né? Exato, a gente tem que ter uma esperança, né? Que também esse pessoal mais novo que está vindo, né? Então, mas todo mundo está muito mais antenado, então eu acho que vai vir com uma outra bagagem, né? Esperamos, né? Que E é a venha. gente, né? A gente que ocupa lugar de privilégio, né? A gente tem lugar de privilégio. A gente está dentro dos centros universitários, a gente está abrindo Exato. discussão. Então, são espaços muito poderosos, né? E a E é gente que nossa está em obrigação, lugares de né? privilégio, a Ir gente quer atrás fazer disso. mudança. Exatamente. Luana, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, tá sendo muito, muito rico pra gente tudo isso. A gente quer te agradecer, assim, demais mesmo. Sim, a gente Foi está muito muito legal, foi feliz que melhor do que você eu esperava. aceitou. É, Você é maravilhosa, a sua experiência é o maravilhosa, todo o trabalho é conhecimento que você muito. passou para a gente. Até agora me trouxe ainda mais coisas para pensar, coisas que eu ainda não tinha, talvez, pensado. Mesmo estudando sobre esse assunto, agora falando contigo, muita coisa veio à minha mente. Realmente, isso eu tenho que repensar, isso tem que falar, isso tem que ser dito. Então, muito obrigada, prof. Mesmo. São Muito muitas obrigado, professora, reflexões, pelo né, que tempo. ficam, assim. E Eu é que isso, a gente agradeço, tem que gente. conversar mesmo, né, para difundir isso para todo mundo. E principalmente para nós, né, estudantes de medicina, que vamos estar aí daqui 2 anos formados, né, como médicos, atendendo uma população que, né, não vai ter cara, não vai ter cor, vai chegar de tudo, né? E a gente tem Fazer a que receber diferença. todo mundo de braços abertos, né? Exato. É respeito e empatia, gente. É 90% do caminho para um bom atendimento. Com certeza, e são coisas É, tão básicas, né? Não é Exato. nada fora do... Coisas que a gente teria com a nossa família, com nossos pais, respeito e empatia, simplesmente. Muda tudo. Eu agradeço muito, gente. Obrigada pelo convite, por fazermos essa troca. Eu acho que isso faz toda a diferença, a gente ampliar esses espaços e que vocês levem tudo isso para a formação, para a vida, para a atuação de vocês. Para uma atuação Com brilhante. certeza. Com certeza, esse momento vai ficar gravado na nossa memória para o resto da vida e a gente vai levar isso para a nossa prática profissional daqui a alguns anos. E a gente tá aqui se você precisar de qualquer coisa, se a sua filha precisar de qualquer coisa, pode mandar mensagem para a gente. A gente quer fazer um encerramento para o podcast. Aí acho que a gente vai ler aqui o textinho, Isa, só para a gente, porque a gente vai editar tudo depois, né, para mandar para as professoras do projeto extensionista. Não sei, então, você acha que vamos lá. precisa ler? Acho que não. Acho que Não? ficou bom um encerramento mais natural, assim. Ah, então tá bom. Gostei. Então depois a gente edita. Tá Me bom, mandem. Pro. A gente manda pra você. A gente manda Com assim, quando tiver tudo certeza. editadinho. Obrigada, gente. E Obrigado, vamos professora. abrir muitos mais Obrigada, outros espaços. Obrigada, Pro. Obrigada. A Angélica tá no trabalho, não pôde aparecer, mas ela tava aqui Desculpa. com a gente. Imagina. Acabei de subir no Uber, mas eu escutei, fiquei muito emocionada. Desculpa, tá? Eu trabalho. Imagina. Aí hoje, como era área verde, eu vim pro trabalho. Não, a vida é uma loucura, gente. Tá certíssima. Mas eu concordo, eu acho super certo. Eu acho que é muito bonito também o que você falou, e eu acho que não é só na área da saúde. Eu trabalho na área, não é da saúde, né? 2 anos, amém. Vou sair disso aqui e vou para a área da saúde. Mas, tipo, até por mais ruim que apareça, por exemplo, a RH da minha empresa, ela não deixa isso claro, mas ela também não escolhe. Mas aí vem escondido. Tipo, ninguém fala, É o mas não velado. tem. É o velado, que é muito violento esse velado, né? Que a pessoa não tem nem a oportunidade de debater.
de discutir. E é uma empresa de tecnologia que deveria ser totalmente inovacional, super legal. E aí eu conheço outras empresas extremamente grandes, tipo distribuidoras da Samsung, e aí eles têm esses cursos, né, que eles falam que é um projeto, mas também é uma participação mínima, porque você vê quase nenhuma pessoa trans, né, lá, mas eles têm o projeto. Existe. Eles estão no concreto. Ele está só no simbólico, ele só precisa ser estruturado. Isso, precisa ser saudável aos olhos da mídia, precisa ser bonito. Eu fiquei muito emocionada. Obrigada, não vamos mais te segurar. Obrigada. Muito obrigada, Pro. Obrigado, Sônia. A gente está muito feliz. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Um beijo. Vocês também, o que precisarem. Beijo. Beijo enorme, gente. Gratidão. Tchau, beijo. Tchau, boa noite. Boa sorte para sua filha nesse primeiro ano de E faculdade. para vocês também, aí nessa continuidade. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, tchau. E aí, gente? Isso é legal. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ela é maravilhosa, não é? Tudo, foi tudo, gente. Gente, foi mal, não poder